Mas você também precisa saber como lidar com esses tipos passivo-agressivos semiconscientes tão comuns no mundo moderno, reconhecendo o que eles pretendem antes que o irritem e sendo capaz de se defender desta estranha forma de ataque. Primeiro, você precisa compreender por que a agressão passiva tornou-se tão onipresente. No mundo de hoje, expressar críticas abertamente ou manifestar sentimentos negativos com relação a outras pessoas é cada vez menos incentivado. As pessoas tendem a levar as críticas muito pelo lado pessoal. Além do mais, o conflito é algo que deve ser evitado a qualquer custo. Existe uma grande pressão da sociedade para agradar e satisfazer ao maior número possível de pessoas. Mas é da natureza humana ter impulsos agressivos, sentimentos negativos e pensamentos críticos com relação a outras pessoas. Incapazes de expressar estes sentimentos abertamente, sem o medo de que não gostem delas, cada vez mais as pessoas recorrem a um tipo de agressão passiva constante, por debaixo do pano. Na maioria das vezes o comportamento delas é relativamente inofensivo, talvez sejam cronicamente atrasadas, façam comentários elogiosos que ocultam um ferrão sarcástico, ou oferecem ajuda e depois esquecem. Estas táticas comuns é melhor ignorar, deixe que passem por você como parte da corrente da vida moderna, e jamais as leve para o lado pessoal. Você tem batalhas mais importantes a travar. Existem, entretanto, versões mais fortes, mais nocivas da agressão passiva, atos de sabotagem que fazem verdadeiros estragos. Um colega é afetuoso em sua frente, mas diz coisas pelas costas que podem lhe causar problemas. Você permite que entre em sua vida alguém que em seguida lhe rouba algo de valor. Um funcionário assume em seu lugar uma tarefa importante, mas a cumpre devagar e mal. Estes tipos causam danos, mas são excelentes em evitar qualquer tipo de culpa. Seu modus operandi é deixar em dúvida se foram eles que agiram de modo agressivo, nunca a culpa é deles. De algum modo eles são inocentes espectadores, impotentes, as verdadeiras vítimas em toda a dinâmica. Suas recusas em assumir responsabilidade são confusas, você suspeita de que eles fizeram alguma coisa, mas não pode provar, ou, pior, se eles são realmente hábeis, você se sente culpado até de pensar mal deles. E se em sua frustração você explode com eles, paga um preço alto, eles concentrarão as atenções em sua resposta irada, agressiva, em sua reação exagerada, distraindo seus pensamentos das manobras passivo-agressivas que o deixaram tão irritado em primeiro lugar. A culpa que você sente é um sinal do poder que eles têm sobre você. Na verdade, você pode virtualmente reconhecer a variedade nociva de agressão passiva pela força das emoções que ela desperta em você, não um incômodo superficial, mas confusão, paranoia, insegurança e raiva. Para derrotar o guerreiro passivo-agressivo, você deve primeiro fazer um trabalho com você mesmo. Isto significa estar muito atento à tática de desvio de culpa, no momento em que ela está acontecendo. Reprima qualquer sentimento de culpa que ela possa estar começando a fazer você sentir. Estes tipos podem ser muito insinuantes, para atraí-lo para sua teia, aproveitando-se de suas inseguranças. Quase sempre são suas próprias fragilidades que o sugam para dentro da dinâmica passivo-agressiva. Cuidado com isto. Segundo, quando perceber que está lidando com a variedade perigosa, o movimento mais inteligente é se soltar, na melhor das hipóteses tirar essa pessoa de sua vida ou, pelo menos, não explodir e fazer uma cena. Tudo isso só vai servir aos interesses do outro. Você precisa manter a calma. Se por acaso for um parceiro em um relacionamento do qual você não pode se afastar,
a única solução é encontrar um jeito de fazer a pessoa se sentir confortável ao expressar sentimentos negativos com relação a você e incentivando-o. Isto pode ser difícil no início, mas acalma a necessidade dela de agir sorrateiramente, e é mais fácil lidar com críticas abertas do que com sabotagens dissimuladas. O espanhol Hernán Cortés tinha muitos soldados passivo-agressivos no exército com o qual conquistou o México, homens que externamente aceitavam sua liderança, mas por dentro eram traiçoeiros. Cortés jamais enfrentava ou acusava essas pessoas, jamais as atacava com violência. Pelo contrário, ele tranquilamente descobria quem eram e o que estavam tramando, depois combatia fogo com fogo, mantendo uma fachada amigável, mas trabalhando pelos bastidores para isolá-las e atraí-las a ataques nos quais se revelavam. A contra-estratégia mais eficaz com os passivo-agressivos é reagir com sutileza e dissimuladamente, neutralizando seus poderes. Você também pode tentar isto com os tipos menos nocivos, aqueles que estão cronicamente atrasados, por exemplo, fazê-los provar de seu próprio remédio talvez lhes abra os olhos para os efeitos irritantes de seu comportamento. De qualquer maneira, você não deve jamais dar aos passivo-agressivos tempo e espaço para operarem. Deixe-os criar raízes e eles encontrarão os meios mais maliciosos para fazerem o que querem com você. Sua melhor defesa é ser sensível a qualquer manifestação passivo-agressiva daqueles que o cercam e manter sua mente o mais livre possível de sua insidiosa influência. Imagem: o rio. Ele flui com muita força, às vezes transbordando e criando danos extraordinários. Tente reprisá-lo e você só acrescenta a sua energia confinada e aumenta seu risco. Em vez disso, inverta seu curso, canalize-o, faça com que seu poder sirva a seus propósitos. A autoridade, assim como o pingo d'água fura a pedra, o fraco e submisso subjuga o firme e forte. Suachen, Wiles of War, 1991. Inverso. O inverso da agressão passiva é a passividade agressiva, apresentando um rosto aparentemente hostil enquanto por dentro permanece calmo e sem tomar nenhuma atitude pouco amistosa. O propósito aqui é a intimidação. Talvez você saiba que é a parte mais fraca dos dois lados e espera encorajar seus inimigos a não atacá-lo apresentando uma fachada violenta. Influenciados por sua aparência, será difícil para eles acreditarem que você não pretende fazer nada. Em geral, apresentar-se como o oposto do que realmente é e pretende pode ser útil para disfarçar suas estratégias. 33. Semeie incerteza e pânico com atos de terror. A estratégia da reação em cadeia. O terror é a melhor maneira de paralisar a vontade de resistir e tornar a pessoa incapaz de planejar uma reação estratégica. Esse poder é obtido com atos esporádicos de violência que criam uma constante sensação de ameaça, incubando um medo que se espalha por toda a esfera pública. O objetivo em uma campanha de terror não é sair vencedor no campo de batalha, mas causar o máximo de caos e provocar o outro lado para uma reação exagerada de desespero. Fundindo-se invisivelmente na população, talhando suas ações para a mídia de massa, os estrategistas do terror criam a ilusão de que estão em toda parte e, portanto, que são muito mais poderosos do que são na realidade. É uma guerra de nervos. As vítimas do terror não devem sucumbir ao medo ou mesmo à raiva, para tramarem a contra-estratégia mais eficaz. As vítimas do terror devem permanecer equilibradas. Diante de uma campanha de terror, a racionalidade de uma pessoa é a última linha de defesa. A anatomia do pânico. Em Isfahan, atual Irã, lá pelo final do século XI Nizam al-Mulk, o poderoso vizir do sultão Malik Shah, governante do grande império islâmico da época, começou a perceber uma pequena,
porém irritante, ameaça. No norte da Pérsia vivia uma seita chamada Ismaelita Nizari, seguidores de uma religião que combinava misticismo com o Corão. Seu líder, o carismático Hasan Sabah, havia recrutado milhares de convertidos alienados pelo rígido controle que o império exercia sobre as práticas religiosas e políticas. A influência dos ismaelitas estava crescendo, e o que mais incomodava Nizam al-Mulk era o total sigilo com que operavam. Era impossível saber quem havia se convertido à seita, pois seus membros faziam isso em segredo e escondiam sua aliança. O vizir monitorava suas atividades da melhor maneira possível, até que finalmente soube de notícias que o colocaram em ação. Ao longo dos anos, pelo visto, milhares destes ismaelitas convertidos em segredo haviam conseguido se infiltrar em castelos-chaves, e agora os haviam dominado em nome de Hasan Sabah. Isto lhes deu o controle de parte do norte da Pérsia, uma espécie de estado independente dentro do império. Nizam al-Mulk era um administrador benevolente, mas sabia como era perigoso permitir que seitas como os ismaelitas prosperassem. Melhor extingui-las logo de início do que enfrentar uma revolução. Portanto, em 1092, o vizir convenceu o sultão a enviar 2 exércitos para derrubarem os castelos e destruírem os ismaelitas. Os castelos estavam fortemente defendidos e toda a região rural ao redor deles fervilhava de simpatizantes. A guerra empatou e os exércitos do sultão acabaram tendo de voltar para casa. Nizam al-Mulk teria de encontrar uma outra solução, talvez uma força de ocupação na área meses depois. Entretanto, o vizir viajava de Isfahan para Bagdá quando um monge sufi aproximou-se da liteira em que ele estava e, tirando uma adaga de dentro da roupa, matou-o a facadas. O assassino revelou-se um ismaelita vestido de pacífico sufi, e ele confessou a seus captors que o próprio Hassan lhe havia encomendado essa missão. A morte de Nizam al-Mulk foi seguida, semanas depois, pela morte, de causa natural, de Malik Shah. Sua perda teria sido um golpe na época, mas, sem seu ardiloso vizir para supervisionar a sucessão, o império entrou em um período de caos que durou vários anos. Em 1105, entretanto, a estabilidade estava até certo ponto restabelecida e as atenções de novo se concentraram nos ismaelitas. Com um assassinato eles haviam feito o império todo tremer. Tinham de ser destruídos. Uma nova e vigorosa campanha foi lançada contra a seita. E logo revelou-se que o assassinato de Nizam al-Mulk não fora um ato isolado de vingança, como parecera na época, mas uma política dos ismaelitas, um novo estilo de guerrear estranho e assustador. Nos próximos anos, membros chaves da administração do novo sultão, Muhammad Tapar, foram assassinados do mesmo modo ritualístico. Um assassino surgia do meio da multidão e desfechava um golpe mortal com uma adaga. O ato era quase sempre em público e em plena luz do dia, às vezes, entretanto, acontecia enquanto a vítima estava na cama, por um ismaelita misterioso infiltrado entre os empregados da casa. Uma onda de medo espalhou-se entre a hierarquia do império. Era impossível dizer quem era um ismaelita. Os adeptos da seita eram pacientes, disciplinados e haviam dominado a arte de manter para si mesmos suas crenças e se encaixar em qualquer lugar. De nada adiantava os assassinos, quando eram capturados e torturados, acusarem várias pessoas dentro do círculo íntimo do sultão de serem espiões pagos pelos ismaelitas ou convertidos secretos. Ninguém sabia com certeza se estavam dizendo a verdade, mas a suspeita recaía sobre todos. Agora, vizires, juízes e oficiais locais tinham de viajar cercados de guarda-costas.